comemorasse o dia 14 do mês e o dia do mesmo, todos os anos, como um dia em que os judeus tiveram dos seus inimigos, e o mês que lhe mudou para que o fizessem dias de banquetes, de alegria, de mandarem porções dos banquetes aos outros e dádiva aos pobres. Feche os seus olhos nesse momento, Pai, em nome de Jesus. Na Tua presença nós estamos, Senhor, fala aos nossos corações, ó Pai. Que o Seu Espírito Santo, Senhor amado, seja sobre as nossas vidas, para que possamos entender qual seja a Tua santa e perfeita vontade. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui no Brasil, no nosso calendário, nós estamos no mês de março. Para os judeus, final de fevereiro, meio de março, mais ou menos, é mês de Adar. Foi o que nós lemos aqui. E Adar quer dizer força. Então, se nós pensarmos que nós estamos no mês de Adar, nós estamos no mês da força. Para os judeus, irmãos, este é o mês da boa sorte. Diga, mês da boa sorte. Você toma posse disso? Amém. Popularmente, os judeus têm um ditado. Ele diz assim: a sua Mazal é forte. Mazal é sorte. Só que nós não vamos usar a palavra Mazal, né? Vamos usar a palavra sorte, que tem o mesmo significado, é a mesma. Então eles dizem assim, eles têm um ditado popular: a sua sorte é forte. Então diga para essa pessoa do lado: a sua sorte é forte. Olha, é entendido, irmãos, que os judeus, ele entende essa sorte não como sorte, né? Mas depois você vai entender por que eles falam sobre sorte. Mas eles entendem que isso vem de Deus para a vida deles. Amém? Não é uma sorte ao acaso. É uma sorte porque Deus mudou a sua sorte. Amém? Então, nós vamos ver que dentro deste mês de março, também há uma festa para os judeus, a festa do Purim. E a festa do Purim, irmãos, é 2 dias festivos no mês de março, né? 2 dias festivos, que vai se chamar Purim, justamente porque foi lançada uma sorte. Eu vou explicar para vocês. E essa festa é comemorada no dia 14 e 15, né, agora, e é para comemorar a transição, a mudança da má sorte para a boa sorte. Amém? Esses versículos que nós lemos diz respeito a essa festa, para que eles não esquecerem e todos os dias comemorarem a festa do Purim, que é uma comemoração dessa mudança de sorte, da má sorte para a boa sorte. E o que nós lemos? Queria tirar o que do rosto? O choro. Iria colocar alegrias. Amém? Quando isso aconteceu, irmãos, vamos entender um pouco da história quando isso aconteceu. Aqui no livro de Esther, nós vimos algumas pessoas que vão se destacar. Uma é o rei Assuero, era o rei dos persas, e que ele, em um determinado momento, ele trouxe Esther, que se tornou rainha dele, mas Esther, ela pertencia ao povo judeu, ela era judia. Nesse reinado, irmãos, existia um homem que era importante, chamado Amã. Ele era um homem importante, e o rei exaltava esse Amã. Ele estava ali do lado do rei. Ele era uma pessoa importante naquele reino. Então as pessoas se curvavam perante Amã. Os empregados se curvavam. Ele passava numa porta, todo mundo se curvava. Ele era uma pessoa importante. Mas Esther tinha um tio chamado Mardoqueu ou Mordecai. Os dois são a mesma pessoa. A hora eu vou falar uma coisa, a hora outra, estou falando da mesma pessoa. E Mardoqueu, irmãos, então, ele não se curvava diante de Amã.
Ele era o tio de Esther, ele ficava ali nas escadarias do palácio, porque ele não podia entrar. Mas ele não se curvava. E ele não se curvava por dois motivos. Primeiro, porque ele era judeu. Judeu não se curva a homem. Judeu, ele só se curva a Deus. Ele só presta essa homenagem a Deus. E o outro motivo é que Amã, ele fazia parte de um povo que fez os judeus sofrerem. De uma linhagem que fez os judeus sofrerem. Então, Mordecai, ele tinha um ressentimento, né, com aquele homem chamado Amã. Mas Amã, irmãos, também tinha um ressentimento contra o povo judeu, né? E isso vai explicar algumas coisas. Ele tinha um ressentimento, por quê? Porque há 1000 anos mais ou menos atrás, antes desse tempo de Esther, quando os judeus saíram do Egito para ir para a terra prometida, existiam povos amalequitas. Eles foram um povo que lutaram contra os judeus. E os amalequitas, irmãos, não eram pessoas desconhecidas. Os amalequitas, eles eram descendentes de Esaú. Esaú era irmão de Isaque, filho de Abraão. Abraão teve Esaú e Isaque. Isaque, o filho da promessa. Os judeus ali são tudo descendente. E agora Esaú forma uma outra tribo, os amalequitas. E eles não se deram, né? Porque teve rincha um com o outro. Então, quando o povo judeu saiu do Egito para ir para a terra prometida, os amalequitas atacaram eles. E muitas vezes de forma covarde, porque eles atacavam aqueles que ficavam por últimos, que eram mais lentos, mais fracos, ficavam por último da caravana, eles atacavam, eles matavam. Quando eles entraram, antes de entrar até mesmo na terra prometida, os judeus lutaram com os amalequitas. Você deve lembrar da passagem que Moisés ficou com a mão levantada e Josué ficou lutando contra os amalequitas, e enquanto a mão de Moisés estava erguida, eles ganhavam. Moisés cansava, eles começavam a perder. Moisés levantava as 2 mãos e eles ganhavam a guerra, até que 2 homens seguraram as mãos de Moisés para mantê-las em pé, para cima. Então foi contra os amalequitas que eles lutavam. Como consequência disso, irmãos, passou o tempo, muito tempo, os amalequitas só assim trazendo transtorno para os judeus, até que chegou uma época, na época de Saul, Deus falou: vocês vão lutar contra os amalequitas, vocês vão matar todos os amalequitas, vocês vão exterminar com essa, a minha palavra aqui, como se fosse com essa raça, vocês vão exterminar. Era Saul o rei. E Saul, irmãos, eu digo que Saul, ele era uma pessoa que ele fazia a coisa errada para Deus, em nome de Deus. Saul, irmãos, é como hoje a gente pode comparar aquela pessoa que, por exemplo, não obedece liderança. Porque o líder era Samuel, o líder espiritual era Samuel. E Deus falava para Samuel falar para Saul. Mas Saul, irmãos, ele, por algumas vezes, inclusive nessa, Deus disse através de Samuel: mate todos. Mas Saul achou por bem, sabe aquela pessoa que, mas Deus falou para mim? Viu, mas você tem um líder, o líder está falando, não, mas Deus falou para mim. E é quando não entende o princípio de autoridade. Saul tinha dificuldade disso. E Saul, então, desobedecendo essa ordem, ele vai trazer, né, Agag, que é o rei dos amalequitas nessa época. Ele não mata, ele traz quem sabe os pensamentos de Saul? Será que Saul trouxe esse rei para negociar, sei lá, para tirar alguma vantagem com outro povo, por dó? Ninguém sabe. Uma coisa nós sabemos, ele não obedeceu. E esse outros foram alguns motivos pelos quais Deus rejeitou Saul como rei. E então, irmãos, agora Saul traz o rei.
E agora? Não era para ter trazido ninguém. Mas ele não teve coragem de matar o rei. Ele não teve coragem de obedecer. Então Samuel, o líder espiritual, mata o rei Agag. Talvez você fale, nossa, Samuel era cruel. Não, irmãos, era assim que era. Era assim que era em tempos de guerra. Era assim que era. Então Samuel mata. Agora, irmão, nós estamos falando de 500 anos depois que esse rei morre. Amã era da linhagem de Agag. Quem matou Amã? Quem matou? Judeus. Então veja que Amã agora, ele tinha um negócio, né? Ele também não ia muito com a cara de Mardoqueu ou Mordecai, não ia. Ele não gostava da pessoa, não gostava da tribo que ele pertencia. Então, Amã se incomodava. Além dele não gostar, ele não se curva perante mim. Então, irmãos, ele trama algo contra aquele homem. Mas ele não trama apenas contra um homem, uma pessoa. Porque como ele odeia o povo judeu, que matou o rei dele há 500 anos atrás, né? Mas foi um povo que exterminou ali. Ele trama uma coisa diabólica para que haja um extermínio, um genocídio de todo o povo judeu. E ele chega perante o rei e diz: e tem um povo aqui, tem um povo no teu reino, que eles têm outras leis, eles não querem obedecer às leis. E isso não era verdade. Ele estava se referindo às leis em relação à adoração a Deus, mas ele queria confundir o rei. E eles não se curvam, e isso, aquilo, e eles precisam morrer, porque eles são um perigo para a sua autoridade. Eles são um perigo contra as suas leis. O rei, não sabendo de nada, você é meu homem de confiança, se você acha que ele deve morrer, faça como você quiser. E Amã fez, irmãos. Amã fez um decreto, o rei deu o anel dele, selou com o anel do rei, e mandou falar em todas as províncias, que no dia 13 do mês de março, o mês de Adar, que todos os judeus poderiam, por lei, ser atacados e mortos, sem defesa. O homem, a mulher, a criança, todos. E que as pessoas que atacassem poderiam ficar com todos os bens, os despojos deles, tudo poderia pegar das suas casas, que seriam deles próprios, sendo que eles iriam dar uma parte só para o império, mas o resto eles ficavam. Irmãos, o que ia acontecer ali, naquele dia, é que, para você ter ideia, é que, pense você no dia de hoje, por lei, as pessoas que poderiam entrar na sua casa, matar todos e ficar, e era lei, ele não estava fazendo nada errado perante a lei. Então, irmãos, essa notícia foi apregoada em todo o reino da Pérsia. E como ficaram os judeus? Ficaram angustiados. Angustiados. Porque havia um levante contra ele. E Amã, ele ficou tão cheio de si com isso, que ele disse assim: mas Mordecai, eu quero um gostinho mais especial. Eu vou fazer uma forca grande, ele vai ser enforcado para todo mundo ver. Esse eu vou ter um prazer. Mas, irmãos, o tio de Esther vai até, ele está lá, com um pano de saco de frente ao palácio, perguntam para ele, ele fala: chama Esther, a minha sobrinha. Ela veio, ele disse: olha, está acontecendo isso, nós vamos, por favor, interceda diante do rei por nós. E então Esther tem medo, e ela diz: você sabe, tio, que ninguém pode entrar
perante o rei se não for chamado. E se alguém entrar e o rei não estender o cetro, vai ser morto. Eu não sou chamada há mais de um mês, como que eu vou entrar? E Mordecai, irmãos, ele dá uma palavra interessante para cada um de nós. Que às vezes nós temos medo. Que às vezes nós temos medo de agir, de falar. E Mordecai diz assim: você acha, Esther, que por você não falar, se você não falar nada, Deus vai levantar outra pessoa, ou outro jeito, ou outro modo, Deus vai levantar para haver um livramento. Mas não pense você, que você e a sua casa vai ser livre disso. E ainda mais você vai pôr uma mancha na sua família como uma responsabilidade pela morte de milhares de pessoas. Esther pensou sobre isso. E ela disse: tio, eu vou fazer o seguinte, fala para o povo, vamos jejuar por 3 dias. E eu vou entrar perante o rei. Se eu morrer, morri. Se eu morrer, morri. Mas eu vou tentar. Irmãos, às vezes as coisas acontecem na vida, na sua vida, e parece que não há solução. Parece que é tão difícil, é tão complicada as situações, parece que não há solução. Para aquele povo foi dias de angústias, dia marcado para você morrer. Das formas mais cruéis, iria morrer. Não pode se defender. Não, porque de todo jeito iria morrer. Se não morresse por esse, morria por aquele. Então, é aquele momento de angústia que você passa, e que parece que está tudo acabado, a vida está acabado. Era um extermínio de uma nação. Mas então, irmãos, quando a gente pensa que é impossível acontecer alguma coisa, quando nós pensamos que é impossível acontecer alguma coisa, Deus entra com a providência divina. Diga providência divina. O que o rei poderia fazer? Ele nem sabia de nada. Ele não sabia nem que Esther era desse povo. Ele tinha um harém de mulheres, eram tantas. Mas o que ele poderia fazer? Nada naquele momento, ele nem sabia. Mas Deus conhecia todas as coisas. E qual é a providência que Deus faz? Naquele dia, o rei não consegue dormir. O rei vira para lá, o rei vira para cá. Ele não consegue dormir. E porque ele não consegue dormir, ele levanta, chama um servo e diz assim: eu estou sem sono. Pega os livros dos acontecimentos, daquilo que acontece no palácio, lê para mim passar a hora aqui. E começam a ler. E ali naquele livro está escrito que uns dias antes, um homem chamado Mordecai livrou o rei da morte, porque ele ouviu uma conspiração na porta do palácio. 2 guardas conspirando para matar o rei. E ele mandou avisar lá dentro, através de Esther também, ele mandou avisar. E foram investigar, viram que era certo, aqueles homens foram mortos. O rei olhou e falou: nossa, isso aconteceu mesmo? Sim, rei, aconteceu. E quais foram as honras que foram dadas para esse homem que me livrou disso? Nenhuma honra foi dada para ele. Então, irmãos, nisso, o rei diz: quem é que está lá fora querendo entrar? É Amã. É Amã. E Amã, irmãos, ele já estava se achando, né, aquela figura muito importante. A rainha tinha convidado ele para um banquete junto com o rei. Então ele estava achando, e ele disse: fala para a mãe entrar. Pois não, rei, ele diz. E o rei diz assim: Amã, o que você acha que a gente deve fazer para um homem que a gente quer honrar? E Amã pensou: opa, o rei quer honrar? Ele pensou, né, claro que eu sou o mais chegado do rei, eu que estou assim com o rei.
Deixa eu pensar direito no que eu falo aqui. Olha, rei, eu acho que para o senhor honrar, um homem que o senhor quer honrar, acho que o senhor deveria pegar as vestes reais, mandar pôr nele. Eu acho que o senhor deveria pôr ele em cima do cavalo que o senhor anda, o cavalo do rei, e pôr sobre ele, acho que uma coroa também, e falar, andar pela praça, e andar e gritar. É isso que se faz para o homem que Deus quer honrar. Porque ele imaginou que era para ele. Ele não pensou em outra pessoa que poderia ser tão honrada como ele. E então o rei disse, muito bem, pegue Amã e faça isso com ele, não deixe cair uma palavra do que você falou. Faça isso com ele. Irmãos, Amã, que já tinha feito a forca para matar Mordecai, teve que pegar Mordecai, pôr no cavalo real, roupa real, e se não me engano até uma coroa, e desfilar com ele na praça, dizendo, isso é o que o rei faz para o homem que ele quer honrar. Amém. Irmãos, quando tudo diz que não, quando as coisas parecem que não vão acontecer, quando parece que as coisas vão mal, quando parece que você está vendo, fala, não, olha, está caminhando, isso, que vai dar isso não vai dar certo. Deus, Ele entra com a providência divina, algo que você nem imagina. Deus faz acontecer, para que haja o livramento, para que você seja abençoado, para que você seja próspero, para que as coisas aconteçam na sua vida. E então, depois de fazer isso, irmãos, Amã foi para a casa dele arrasado. A mulher disse, viu, não se preocupe, os dias dele estão contados, a forca está aí, ó, ainda está aí. Mas ele foi chamado para o segundo banquete com a rainha. E quando ele foi chamado para o segundo banquete, o rei disse para a rainha, rainha, o que você quer, minha linda? Pede metade do meu reino que eu te dou. E ela disse assim, Senhor, se eu for digna de merecer alguma coisa, salva a minha casa e salva o meu povo desse extermínio. Porque foi feito um decreto de todo o meu povo ser morto no dia 13 de Hadad, sem nenhuma defesa. Irmãos, o rei nem sabia que isso tinha, porque é assim, né? Ele dá a ordem, faz o que você quiser e seja feito. Então o rei disse, mas Esther, quem é que tem um coração tão mau desse? Quem é que pensa em exterminar um povo desse jeito? E só estava nesse banquete o rei, Amã e Esther. E então Esther disse, ele é o nosso inimigo. Irmãos, o rei ficou tão furioso que a Bíblia diz que ele saiu dali, era uma sala de vinho, ele saiu e foi para o pátio, e ele estava muito irado. Sabe aquela coisa, tenho que respirar? Tenho que respirar? Nisso, Amã já ajoelhou nos pés de Esther e disse, pelo amor de Deus, interceda por mim. O rei voltou, viu aquela cena e falou, você vai querer convencer na minha casa ela a te defender? E nisso, irmãos, Amã já foi pego, já foi levado, e um dos funcionários, né, do palácio falou, quero intrometer, não, mas tem uma forca lá na casa dele preparada para Amã. Não é que eu queira dizer nada, tem uma forca lá. E o rei falou, então enforque ele nessa forca. E Amã foi enforcado. Só, irmãos, que o decreto do rei não volta atrás. E Esther falou, rei, não deixe o povo, mude o decreto, mas o decreto do rei, uma vez selado, não poderia voltar atrás. E aí então você pensa, então acabou. O que aconteceu com esse povo? Deus não desampara o seu povo. Deus nunca te desampara. Confie no Senhor, irmãos. Então o rei disse, não, eu não posso, não pode, não tem como eu voltar. Mas eu vou dizer uma coisa. Agora Amã já estava morto, Mordecai ganhou a casa dele, ganhou o prestígio dele, ganhou o lugar dele na corte. Falou assim, Amã, faz o seguinte, eu vou te dar meu anel e você vai fazer uma outra carta. Escreva o que você quiser nessa carta. E então Mordecai escreveu,
que todos os judeus poderiam se defender, que eles teriam direito de defesa física mesmo, viu, irmãos? Porque isso não ia para o tribunal, era luta física, era guerra. Que eles teriam o direito de se defender naquele momento. E então, irmãos, os judeus se prepararam. E no dia que aconteceu, que essas pessoas vieram investindo para tirar a vida, eles estavam preparados. Além do mais, agora eles estavam do lado da lei. Além do mais, os guardas do palácio ajudavam eles, as pessoas ajudavam ele, porque agora eles estavam do lado da lei. E aí, naquele dia, foram mortas muitas pessoas que intentaram contra a vida dos judeus. Foi uma vitória esmagadora, uma vitória muito grande dos judeus. Sabe por quê? Porque ali havia um povo de Deus. Amém? E então, irmãos, esse dia aconteceu. E aí, Amã então decretou e disse, Mordecai, ele decretou e disse, amanhã. E depois, porque teve o dia do massacre, amanhã e depois, nós vamos comemorar essa vitória. Amanhã e depois nós vamos ter a festa do Purim. Por que festa do Purim? Porque Amã lançou sortes. O Purim é como dados. Ele passou um tempo jogando para perguntar para os dados, que dia que é bom matar eles? Que dia que é bom? E jogue, que dia que é bom? E acharam esse dia de Haddad, para matar eles. Então, como foi? Jogando sorte, que ele intentou matar os judeus. Então a festa ficou a festa do Pur, que é a festa do Purim, que é esse jogar, essa sorte para ver o que faz. Nesse dia, foi o versículo que nós lemos e que eu vou repetir para vocês. A Bíblia diz, pode colocar novamente. Ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, e o mês que se lhe mudou de tristeza em alegria, e de luto em dia de festa, para que os fizesse dias de banquetes de alegria, de mandarem porções de banquetes uns aos outros, e dádivas aos pobres. Amém? Diga comigo, o mal não prevalecerá. Irmãos, Adar é o mês de mudar a tristeza em alegria. Nós estamos no mês de Adar no calendário judaico. É um mês, então vamos tomar posse disso. Se você está passando, está difícil até aqui, pastora. Eita, março! Talvez você já falou. Talvez falou, nossa, passe março, irmãos. A partir de hoje, você vai declarar que esse mês de março é o mês de mudar de tristeza em alegria. E o mês de mudar o luto em festa. Aleluia. Vamos declarar. Diga para a pessoa que está ao seu lado, sua sorte é forte. Diga de novo, sua sorte é forte. Mas lembre ele, sua sorte vem do Senhor. Amém, irmãos? E o que nós vamos ver com isso? Que junto com isso, irmãos, as coisas vão acontecer, ou seja, os milagres vão acontecer, através da nossa vida, em toda a nossa vida física, em nossa vida financeira, os milagres vão acontecer, Deus vai mudar. Nós ainda estamos no dia, hoje é dia 12, nós ainda estamos no dia 12, irmãos. Quantas coisas podem acontecer nesse mês? Quantas coisas, pastora, só tem 15, não, irmão, ainda tem 15 dias, ainda tem 15 dias e muitas coisas podem ser revertidas na sua vida financeira, na sua vida. Deus vai fazer acontecer, Deus vai fazer prosperar, haverá a providência de Deus na sua vida, no seu negócio. Tome posse disso. E eu quero, irmãos, olha, e aí nós vamos comemorar. É mês de comemorar, é mês de alegria. E aí, irmãos, eu quero lançar um desafio para você hoje.
Esther disse, vamos jejuar 3 dias. Irmãos, nós vamos, a partir de segunda que vem, entrar em 40 dias. Mas essa semana, segunda, terça e quarta, eu quero fazer um desafio para você. 3 coisas, irmãos. Primeiro, jejum. O jejum não é o jejum de uma bebida. Não, isso vai ser lá nos 40 dias. É um jejum completo. Um jejum para você que pode, na hora que você acorda, você não vai comer, nem vai beber nada, e você vai pôr um horário que você vai comer. Talvez você acorde muito cedo, 5 horas da manhã, você vai pôr lá que você vai comer 10 horas. Talvez você acorde outro horário mais tarde, você vai pôr que é o seu almoço, a sua primeira refeição. Eu não sei qual vai ser, mas eu quero lançar um desafio para você que crê na providência divina. Você que precisa dessa providência divina. Jejum, segunda, terça e quarta-feira. Eu quero lançar um desafio para você nessa noite. Talvez você, hoje é uma noite de primícias. Talvez você não tenha não tenha trazido a sua oferta de primícias hoje. Ou talvez você tenha trazido, mas talvez a sua oferta de primícias hoje não seja aquela que realmente você poderia valorizar e dar para o Senhor, extrair como o teu melhor. Talvez você não trouxe hoje, mas não tem problema, você pode trazer a semana que vem. E quero fazer um desafio de fidelidade. Você, irmãos, experimentar as maravilhas de Deus em ser fiel ao Senhor. Experimentar as benesses do Senhor, aquilo de bom que Deus dá. Sabe, Deus repreende o devorador. A sua vida é uma vida abençoada porque é uma vida de obediência. O Senhor, Ele quer dar para você ali, para aquelas pessoas. Nós vimos que o que eles tiveram? Sossego dos inimigos, um banquete de alegria, compartilhar, uma festa para compartilhar com os amigos e ainda dar aos pobres. Transformação de um momento de luto no momento de vida, um momento de tristeza no momento de alegria, um momento de chorar no momento de sorrir, porque Deus é fiel e justo para cumprir cada palavra que Ele pronuncia. E a palavra de Deus vinda do céu não volta vazia, ela cumpre o seu propósito. Então, nesta noite, eu quero orar por você. Ali, irmãos, nós vimos então que eu quero nesta noite que você tome posse do mês de Adar. Adar é um mês de mudar, um mês de sorte, um mês de boas notícias, um mês das coisas acontecerem. Você pode estar na mesma situação que os judeus estavam, mas o Senhor entrou com a providência divina. Ninguém poderia esperar. O rei não perdeu o sono por acaso. Ele perdeu o sono porque Deus iria agir através dele, através daquela pessoa.